Pessoal, bom dia então. Começando aí mais uma aula hoje de laboratório de programação aplicada, né? Aqui. Bom, hoje nós vamos começar, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos começar a analisar os pinos digitais do Arduino. Como que eu posso utilizar essa mudança de sinal em aplicações, já que a nossa programação ela é aplicada. Não vou ver tudo, eu dividi essa aula em duas, porque a gente vai precisar de duas informações. Eu estou dando uma parte da primeira informação hoje e vou dar a segunda informação na próxima aula. Então a aula vai ficar quebrada aqui para a gente não fugir muito do horário. Bom, do que se trata? Trata-se da alteração de estado nos pinos de sinais externos. Tá? O que é isso? Você está com um pino seu configurado lá como entrada. Esse pino ele pode estar recebendo 0 ou 1. Ou se você está pensando na forma de tensão, ele está recebendo 0 ou ele está recebendo 5 volts. No caso do Arduino aí que a gente está usando, que é esse Arduino da família Uno ou da família Nano, né? Que é com esse CI 328P, esse Atmega 328P. Bom, como que vai ser a aula hoje? Primeiro, por que a gente precisa conhecer essa função? Segundo, vamos ver o que são os sinais externos, na verdade, né? E vamos, então, chegar na parte da programação, que é a função de interrupção. Vou também, conforme eu tinha falado na semana passada, hoje eu vou falar como que vão acontecer as atividades avaliativas para o segundo bimestre, ok? Eu fecho a aula falando disso, na verdade. E deixo aqui como referência aquele link da biblioteca do Arduino. É o que está previsto para a aula de hoje. Bom, primeira coisa. Pensa no motor CC. Na verdade, vejam o motor CC que está aí projetado na tela. O que esse motor tem? A gente sabe que ele tem uma caixa de redução. Está aí uma caixa de redução. Ele é um motor do tipo corrente contínua. E esse motor em específico que eu estou utilizando está acoplado ao seu eixo, ok? Como é que fala? O encoder. Ok? Então, por isso que a gente tem esse monte de cabos saindo aí do motor CC. Então, nós temos motor CC com encoder. Bom, por que eu coloquei esse motor aqui na aula de programação? Simples. Porque a gente já viu lá em robótica que o encoder, quando ele tá no motor, ele vai me dar uma sequência de pulsos. E para eu conseguir analisar o encoder, eu preciso de justamente pegar essa transição, que é o meu estado e está em 0, meu estado passou para 1, meu estado está em 0, passou para 1, ou o meu estado está em 1, passou para 0, meu estado estava em 1, passou para 0. Ok? Então, eu preciso de pegar essa transição no meu sinal. Lembrando que quem está gerando essa forma de onda quadrada aqui é o encoder. Isso é um dado que está sendo disponibilizado para o Arduino e o Arduino vai ter que receber esses dados e processar a informação conforme você quer, tá? Para te dar a grandeza que você quer. Então é isso daí que a gente vai estar fazendo. É por isso que eu preciso de saber analisar sinais, a alteração, né, na verdade, de valores de sinais externos do meu Arduino. Porque é a realimentação, é a informação que está chegando do meu sistema para o processador. Então, por isso, da importância de saber quando está acontecendo essas transições, ok? Bom, vamos lá. Agora, definição de sinal externo. Quando a gente fala de sinal externo, que é o que está conectado aos pinos do Arduino, tem algumas questões que eu preciso prestar muita atenção para eu dar o tratamento adequado desses sinais dentro do meu microprocessador. Bom, quais questões? Primeiro, o que é um sinal externo? Segundo, quais tipos de sinal externo eu posso lidar? E como eu posso monitorar um sinal externo?
Tá? Lembrando que esse monitoramento não é você, programador, vendo esse sinal alterar. É o seu código percebendo que esse sinal alterou. E tratando posteriormente e dando o devido tratamento, né, automático, uma vez que chegou um sinal para você externo falando assim, olha, isso aqui mudou. Se isso aqui mudou, como é que você vai fazer? É basicamente isso que a gente precisa quando a gente faz esse monitoramento de um sinal externo. Bom, então vamos às respostas. Se nós temos perguntas, nós temos que ter respostas. Bom, o que nós temos? O que é um sinal externo? Primeira coisa, o sinal externo é qualquer sinal conectado a um pino do Arduino ou de qualquer outro microcontrolador quando esse pino ele é configurado como uma entrada. Então, quando você vai lá no Pin Mode e em Setup e configura ele, se ele vai ser input ou se ele vai ser output, se ele está configurado como um input, ou seja, você está recebendo informações. Se você está recebendo informações, o que você precisa fazer? Você precisa de tratar qualquer informação que chega para você em um pino, uma vez que esse pino está configurado como entrada, é um sinal externo. Você está fazendo a leitura de um sinal externo. Tá? Então, para ser um sinal externo, ele só tem que estar configurado, conectado, né, fisicamente, em um pino configurado para ser entrada no microprocessador ou no microcontrolador. Quais tipos de sinal externo a gente tem? Só posso ter dois tipos de sinal. Ou esse sinal vai ser analógico ou esse sinal vai ser digital. Como que eu monitoro? Depende. Se o sinal é analógico, nós já vimos e já usamos, mesmo sem usar essa terminação aí de sinal externo. Se o meu sinal ele é analógico, eu vou precisar de tratar ele usando um conversor analógico digital ou digital analógico. Tá? Ficou até com um erro de digitação, que o analógico aqui ficou com 2 L's. E o digital, como que eu monitoro então uma alteração, uma transição de sinal, ou seja, o meu sinal saindo de 0 para 1, ou seja, saindo de 1 para 0, pensando aí no mundo digital. Todo microcontrolador, ok? Todo ele apresenta em seu processador uma função chamada de interrupção. Essa função interrupção ela é responsável por monitorar essa transição de 0 para 1, de 1 para 0, configurada das mais diversas formas. É o que a gente vai estar começando a ver na aula de hoje, tá bom? O que faz a função interrupção? Bom, uma função interrupção são utilizadas para fazer coisas automáticas. Então, primeira coisa, você está automatizando o seu sistema embarcado. Como assim? Você está começando a designar funções, ou seja, trecho de códigos, que se acender alguma coisa ou apagar alguma coisa nesse seu robô, no sistema que você quer controlar, determinada ação deve ser tomada pelo microcontrolador. Aconteceu o fato, você faz isso. Como? Imagina que vocês são motoristas, ninguém aqui é motorista, mas imagina que todo mundo é motorista e está numa rua. Está na Avenida JK ou está na Rua Goiás ali, ou na 1º de Junho. Ok? Ruas principais retas. E você está vindo a 40 km por hora. Se a pista está livre, o que você faz? Pista está livre, o sinal está aberto, o que você faz? Você mantém a aceleração e vai trafegar a 40 km por hora. Até então, se não aparecer o carro, se não aparecer o pedestre, em momento algum você precisa pisar no freio. A pista está livre e você vai continuar seguindo em frente ao seu destino. Contudo, imagina que um pedestre começa a atravessar a rua. Qual que é imediatamente a reação do motorista? O motorista tem duas opções. Se possível, ele vai desviar. Se não for possível ele desviar, ele obrigatoriamente tem que fazer o quê? Frear. O que aconteceu nesse exemplo aí de trânsito? Tá? Você tem uma rotina de código, que é o trafegar, andar para frente, dirigir, vamos embora para o meu destino final. Contudo, você
teve uma interrupção no seu trafegar, que foi o quê? A entrada de um pedestre na via. A entrada de um pedestre na via fez com que você parasse imediatamente de trafegar do modo como você vinha trafegando. Ou seja, você estava andando a 40 km por hora na via, ou você teve que desviar, ou você obrigatoriamente teve que parar o carro. Para quê? Porque para você não atropelar o pedestre. O pedestre, ele funcionou para mim nessa atividade como uma interrupção. Olha, aconteceu de ter uma pessoa na frente do carro. Esse fato de surgir fez com que aquele código que eu vinha sendo executado, que era o trafegar, fosse interrompido imediatamente, e a partir desse momento, uma nova sequência de instruções passa a ser executada. Como assim? Ou eu paro o carro, ou eu vou desviar o carro para a direita, ou eu vou desviar o carro da esquerda de forma a não atropelar o pedestre. A função interrupção, ela é exatamente isso no código. Quando ela acontece, ela sinaliza para o processador e a função, a sequência de código ali relacionada à interrupção vai ser executada. Qual que seria a sequência de código? Nesse exemplo que eu peguei aí do carro, seria ou você para o carro, ou você toma as ações para desviar o carro do pedestre. Ok? Então, se a gente está falando agora, voltando para a programação, a interrupção, obrigatoriamente, ela vai monitorar qualquer alteração de estado. Alteração de estado, gente, eu estou falando de alteração de estado digital. Se eu estou no mundo digital, a coisa pode ser 0 ou a coisa pode ser 1. Não existe meio termo. Ela só assume 2 valores. Tanto é que o mundo digital ele é binário. Ou é 0 ou é 1. Então, qualquer alteração nesse mundo, seja de 0 para 1 ou de 1 para 0, a interrupção vai captar, vai perceber essa alteração e vai tomar ações quando essa alteração acontecer. Onde que você mexe com isso? Você pode mexer isso para a leitura de um encoder. Então, se você quer medir a velocidade de um robô, as rotações por minuto de um motor qualquer, você precisa de pegar as interrupções, seja positiva ou seja negativa do encoder. Então, é um motivo da gente estar utilizando. Outro, monitorar a entrada de dados. Por exemplo, você tem um interruptor. Esse interruptor seu está configurado para ser 0 até que alguém vai lá e aperta o botão. Quando alguém aperta o botão, ele vai sair de 0 e vai para 5 volts. Quando ele sair de 0 e for para 5 volts, você deu o comando, apertei o botão, você quer que aconteça alguma coisa. O seu microprocessador vai entender e perceber o seu comando no exato momento e vai dar tratamento àquele botão. Aquele botão poderia ser, por exemplo, ligar a televisão. Você não está com controle remoto, você não está com nada. Quem controla os equipamentos nessas casas modernas e hoje, muitas vezes você tem centrais de automatização residencial e você pode apertar um botão do seu apagador de luz e automaticamente você acende a luz e liga a televisão em um mesmo clique do interruptor. Por quê? Porque você tem um computador gerenciando a sua casa. Você promoveu uma alteração de estado de determinado bit e o seu processador vai tratar aquilo. Então eu poderia, com um único clique de um botão, fazer com que a luz acendesse, fazer com que a minha televisão acendesse também. Ok? Então, para isso que serve a função interrupção. O que eu tenho que ficar esperto? Tá? O que eu tenho que ficar esperto? Via de regra, em termos de hardware, tá? Qualquer os pinos do Arduino que a gente está usando, que é o Uno, o Nano ou o Mini, que é o que tem esse CI do Atmega 328P, somente os pinos 2 e 3 são configurados via hardware para trabalhar com interrupção. Então, se você precisa monitorar alguma coisa que vai sofrer essa transição de 0 para 1, de 1 para 0, e você precisa de pegar essa transição, essa mudança de estado, você precisa de conectar essa informação no pino 2 ou no pino 3. Outros Arduinos, se você vai para o DUI, se você vai para o MEG, se você vai para o Mega, você tem
pinagens diferentes e número de portas diferentes, ok? Pro Arduino que a gente está mexendo é só o pino 2 e o pino 3. E deve ficar atento que, como eu disse, presta atenção, vou voltar no exemplo do carro. Você estava lá, uma vez que o pedestre enfiou na frente, você teve que tomar uma decisão, não era? Ou desviar, ou frear. Na sua decisão de frear e na sua decisão, ou na decisão de desviar do pedestre, o que não funciona? Se você estava vindo na via a 40 km por hora, a sua velocidade vai ser alterada. Então você vai obrigatoriamente para qualquer uma das duas ações, ou pelo menos de um modo seguro, você deveria reduzir a velocidade mesmo para fazer o desvio do pedestre. Do mesmo modo, a interrupção, ela para o seu microprocessador, ela para o código principal e desvia esse código principal para uma função específica. Com isso, tem funções padrão do Arduino que deixam de funcionar, principalmente as funções relacionadas à contagem de tempo. Qual? O delay, o milhas, o delay microsegundos, entre outras funções. Então, se eu tenho uma função tipo delay, tá? Preciso dar o delay igual a gente fez no trabalho, de 50 microsegundos lá, 50 milissegundos. E eu tenho uma parte do meu código que é acionada por uma interrupção, o que acontece? Se entrar na função, a interrupção acionar essa função, eu paro de contar o tempo do delay. Aí tem umas estratégias de programação para que essas funções, tá certo, possam funcionar. Pode perguntar, Caio. Lucas, essa função de interrupção, ela faz a mesma coisa que aquele pulsinho que a gente usou no sensor ultrassônico? Ela faz algo semelhante ao que o pulse-in fez, porque no pulse-in você já estava medindo o tempo, né? Em momento nenhum você mandou parar o tempo. Pelo que eu me lembro aqui rapidamente no código. Mas ela vai ter um funcionamento semelhante ao pulse-in, sim. É algo parecido com aquilo lá. Diferente do pulse-in é que você vai conseguir fazer muito mais coisas do que só medir o tempo. Então você pode executar um outro código enorme quando essa interrupção for acionada, ok? Sintaxe. Como que eu utilizo a interrupção? Como que eu configuro a interrupção no Arduino? O comando para definir que o pino vai ser acionado, né, monitorado via interrupção, é esse attach interrupt. E você tem que passar esses seguintes parâmetros. Passar qual é o pino, informando que esse pino ele é um pino para interrupção, não simplesmente passar o número do pino, tá? Esse ISR, que do inglês é Interrupt Service Routine, você tem que dar a rotina que vai ser executada quando a interrupção for acionada. Então, qual é a sequência de comandos que vai ser executada quando a rotina interrupção for acionada? Como que você vai resolver isso? O que ele deve fazer? E o modo. O modo é o que você vai pegar. O que você vai perceber quando que essa função interrupção vai ser ativada. Tá? Então, olha. O digital pin do input to interrupt, ele recebe um número inteiro do pino digital a ser monitorado. Para o nosso caso, ele só pode receber 2 ou 3. Ok? O Interrupt Service Routine, ele é uma função, então vai ser um bloco de comandos, tá? Sobre função, que são as funções que a gente pode fazer como programador, eu vou falar disso na próxima aula. Eu não quis entrar com função hoje. Por quê? Porque ia ficar informação demais para essa aula. Então, por isso, eu quebrei a aula em 2. Então, considera que vai ter um bloco de comandos a ser executado aí quando a interrupção for acionada, tá bom? Só ficar atento numa coisa que eu vou chamar interrupção. A função, essa sequência de comandos, ela não recebe nenhum parâmetro
e nem devolve nenhum parâmetro. Ela vai alterar uma variável, ela vai alterar algum valor que você queira lá dentro, mas ela em si não altera ela não te retorna um número. Ela vai lá, altera a variável sem te alterar nada. Depois você busca essa variável e usa do jeito que você quiser dentro do seu código quando a interrupção for encerrada. Pode perguntar, Davi. Você vai dar algum exemplo na aula de hoje que eu não sei se eu estou entendendo muito bem como é que funciona essa interrupção. Vamos chegar lá ainda, Davi. Eu acho que eu não entendi muito bem. Nós vamos chegar lá ainda. Bom, voltando à sintaxe, como que eu posso configurar a interrupção? Sim, Caio. Ele vai executar esse SR em loop também? Igual o while faz? Não, ele executa esse ISR somente quando a interrupção for acionada. Então vamos pensar na lâmpada, tá? Então quando você aperta o interruptor e a lâmpada acendeu, uma sequência de comandos vai ser executada ali uma vez só. Dentro dessa sequência de comandos você pode ter um while, pode ter um loop para executar alguma coisa diversas vezes. Mas uma vez que esse looping for encerrado, ele volta para o código principal. Bom, modo de identificação. Você pode configurar para perceber a interrupção de diferentes formas. Você pode pegar a interrupção, ela saindo de 0, então você vai configurar o modo como low, e ele só vai entender a interrupção quando o estado do pino for para low. Então ele tem que estar para 1 e indo para 0. Então se ele estiver em 1 e for para 0, ele enxerga aquilo ali como uma interrupção. Seria mais ou menos, pensando no caso da lâmpada, olha, a lâmpada apagou. Essa é a interrupção. A lâmpada apagou, você vai ter que fazer alguma coisa. Por exemplo, acende a luz de emergência. Acende a iluminação de emergência. Então você pode colocar para identificar a interrupção essa transição. Chegou esse bit aqui, essa minha entrada, foi para 0, faz alguma coisa. Sim, Arthur. Mas aí você vai colocar o modo antes do bloco de comandos? Não, aqui o modo tá aqui, ó. Dentro ele tá na linha do código lá ainda para você configurar a sua interrupção, olha lá. Ele é o último. Esse ISR falou que é o bloco de comandos, não é? Ok, o bloco de comandos é a sequência do que deve ser feito. O modo vai dizer para você quando que esse bloco vai ser executado. Entendi, mas aí eu vou escrever isso tudo na mesma linha? Não, aqui a função é só um nome. Você vai ver na hora que eu chegar no exemplo ali. Não tem uma sequência de blocos aqui. Aqui você vai ter um nome e essa sequência de blocos escrita em outra parte do seu código. Entendi. Sim, Caio. Esse código, você colocando ele uma vez no void loop, ele fica monitorando sempre ou só quando chegar nessa parte? Na verdade, ele não fica no void loop, ele fica no void setup. Então, uma vez que você setou, ele já começa a monitorar a sua entrada. Aí ele vai ficar lá monitorando o programa inteiro. O seu código principal, o void loop principal, está sendo executado, mas você tem uma parte do seu microcontrolador, do seu microprocessador, monitorando exclusivamente aquela entrada. Qualquer transição que acontecer naquela entrada, claro, conforme você tenha configurado, a sequência de comandos ali da interrupção será executada. Entendeu? Entendi. Então, outra opção é o change. O change ele pega qualquer mudança. Se saiu de 0 e foi para 1, ou se saiu de 1 e veio para 0, ele vai entender aquilo ali como uma interrupção. Então, olha, se eu volto lá no sinal do encoder e meia interrupção está configurada como change, o meu canal A estava em 0, passou para 1, ele entende isso aqui como uma mudança. Ele vai chamar a função de interrupção. Ele estava em 1, veio para 0, ele entende que a interrupção foi acionada. Ele vai executar novamente a função da interrupção. Além do change, deixa eu só voltar aqui. Você tem essas duas coisas aqui, o raising e o falling. O raising, ele aciona quando
o estado do pino for de low para high. Então ele só pega o movimento de subida. E o Felling, ele aciona a interrupção quando o estado for de alto para baixo. Onde que nós temos o Rising e o File? O Rising tá aqui, ó. O First Rising, inclusive mostrando. É quando o meu estado, no caso aqui é o canal B que ele está olhando, ele está saindo de 0 e indo para 1. O Felling, ele está saindo, é o final desse degrauzinho aqui da onda quadrada. Ele está saindo de 1 e retornando para 0. Então, se você configura, né, a função interrupção para funcionar no Rising, ela vai ser acionada nesse primeiro momento, em que saiu de 0 e foi para 1. Depois ela só vai ser acionada de novo em que momento? Nesse momento aqui, quando saiu de 0 e tornou a repetir, a voltar para 1. Se você faz, só um minuto, tá, Cauã? Se você tá com ela configurada para Felling, ele estava em 1 e veio para 0. Então ela foi acionada aqui, ó, onde está o meu mouse. Aqui foi transição de 0 para 1, ela não percebe isso, mas aqui agora ela tem a transição de 1 novamente para 0. Então, novamente, nesse momento aqui, ok? Nós vamos conseguir perceber a interrupção. O código percebe a interrupção. Sim, Cauã? Então, qual a diferença do low pro falling? Que eu não entendi. É a questão de estado, não a condição de transição. Pelo que eu entendi da função, se tiver em 0, a interrupção vai ser executada. E não a transição de 1 para 0. Então, ele fica fazendo várias vezes enquanto estiver em low? Justamente. Para mim, ele não está pegando a transição. Então, enquanto aquele estado seu tiver em 0, a interrupção vai ser executada. Beleza? Respondi já, Caio? Sim, era essa mesma coisa aí. Beleza. Então, pessoal, deixa eu voltar agora onde nós estávamos. Então, esses são os tipos de modo que eu posso configurar. Vai ter gente, calma, você esqueceu a mãozinha. Deixa eu só voltar aqui. Eu tenho mais uma opção de comando que eu não coloquei, tá? Que é o High. O High, ele não funciona para os Arduinos que a gente está mexendo. Então, o Arduino Uno, o Arduino Nano e o Arduino Mini, eles não aceitam o comando, o modo de operação da interrupção como High. Ele aceita o Low, o Change, o Rising e o Felling. Ok? Se você estiver futuramente trabalhando com o Arduino Mega, com o Arduino Duo, com o Arduino Industrial, sei lá qual outro Arduino que tem aí, você pode utilizar também para configurar a interrupção esse modo High, que ele vai acionar o comando quando o seu bit estiver ativo ali, estiver no estado alto. Bom, exemplo, tá? Esse exemplo aqui é o exemplo do site, que ele explica sobre a coisa. O que ele fez aqui? Não vou explicar tudo do código, porque tem uma atividade para vocês fazerem analisando esse código aqui, tá bom? Então, algumas coisas é atividade. Então, tenta entender o que eu vou falar. Primeiro, vou direto aonde eu estou configurando a interrupção. De novo, a interrupção está dentro da função, dentro do bloco de comandos ali, void setup. Então, tá aqui, ó. Nessa linha, a última linha, tá aqui o attach interruption. Estou passando o número do pino, ok? Qual é a função que vai ser executada? O que seria aquele ISR? Seria esse negócio aqui, ó, blink. O que é o blink? Um blink é essa função que foi criada aqui embaixo. O que ele faz? Ele troca o estado dessa variável. Como assim ele troca o estado da variável? Se o estado era 1, esse estado agora passou a ser 0. Foi essa alteração que você fez. É isso que ele está fazendo aqui na linha 15 desse código que eu coloquei aqui para vocês. E quando que isso está acontecendo? Em qualquer transição. Se o meu pino mudar de 0 para 1, se ele mudar de 1 para 0, esse estado meu vai ser alterado. Se ele era 0, vai passar a ser 1. Se minha variável estado era 1, ela vai assumir o valor agora de 0. É isso que a interrupção está fazendo aqui. Sim, Cauã? Esse volatile antes do byte significa o quê? Boa pergunta, Cauã. Tá aqui para você me responder, ó.
faz sentido. Tá E certo? são- E não só ela, já aproveitando que o Cauã perguntou sobre isso daqui, também tem um outro detalhe, tá? Que isso aqui tem a ver com hardware, por isso que eu quero que vocês leiam sobre esses dois modos. Primeiro é sobre esse volatile, né, na verdade. O que que isso vai fazer para mim com a minha variável? E segundo, o que que significa para mim pegar esse pino de interrupção e configurar como uma entrada pull-up? O que que eu estou fazendo? Que isso aqui, quando você dá esse comando, você está promovendo uma alteração de hardware dentro do microcontrolador. Então aquele Atmega 328, que é o microcontrolador do Arduino Nano e do Arduino Uno, que é os dois que nós estamos trabalhando, você está indo lá e está fechando, mudando a configuração dentro do CI, dentro daquele caixinha preta que a gente tem ali dentro do circuito integrado do Arduino. O que você está promovendo quando você faz isso daqui? Tem mais pergunta, Cauã? Sim, aquele código lá, você esqueceu dos parênteses no Blink, porque senão o Arduino não reconhece. Qual? Aí Aonde? lá dentro do Attach Interrupt, o Blink tem que ter 2 parênteses, senão ele não reconhece como comando. Bom, isso aqui está na biblioteca, é o material que a gente tem disponível na biblioteca do Arduino. Não fui eu que escrevi esse código, não. Esse aqui foi Ctrl+C, Ué. Ctrl+V. Ok? Então tá, pode rodar, mas pra mim isso não rodava. Eu não sei. Isso aqui é o que está no material do Arduino, na biblioteca do Arduino. É o exemplo de lá. Tá? O que ele está fazendo aqui no código principal, gente? Ele simplesmente está escrevendo ou o LED fica ligado ou o LED fica desligado. E qual é o estado que ele está passando? O estado está nessa variável state. Ela pode assumir dois valores. Ou ela assume o valor low ou ela assume o valor high. Ou seja, se eu seto digital right high, meu LED está aceso. Se eu seto LED digital right LED pino low, o meu LED está apagado. Então você está fazendo aqui agora com que o LED pisque, acenda e apaga toda vez que tiver uma alteração de estado naquele pino digital que você está monitorando. Ok? Já que o Cauã foi com muita sede ao pote, o que vai ficar de exercício que é para vocês tentarem entender, tá? Por que eu estou pedindo isso, gente? Tem que se criar o hábito de ler biblioteca. Tem que se ler o hábito de ler material de programação. Senão a gente não consegue falar sobre as funções. Eu já sei o que o volatile faz. Eu sei o que o input pull-up faz. Só que eu quero que vocês tentem descobrir isso sozinhos. Então, estou deixando como atividade para esse código aqui. Vocês não têm que programar nada. Não tem que fazer nada, não tem que me entregar nada, mas é bom que vocês vão lá na biblioteca do Arduino, onde está disponibilizado tudo sobre função, e procurem entender, quando eu escrevo volatile na frente de uma variável, o que ela está fazendo para mim. Quando eu coloco aqui, seto um pino como um input pull-up, por que eu só não pus um input? Igual a gente estava pondo. Por que eu defini que ele vai ser um input e esse input ele é do tipo pull-up. O que isso significa para mim? É importante que vocês comecem a absorver esses detalhes da programação prática. O que isso está mudando de fato no código que eu estou fazendo. Então, por isso que eu estou pedindo que vocês leiam o material da biblioteca e tentem de identificar o que o volatile está fazendo e o que o input pull-up vai fazer no meu código, ok? Então, por isso é uma atividade, é um estudo direcionado. Na próxima aula eu vou voltar nessas questões aqui e continuo a explicação, combinado? Bom, material para a aula de hoje era isso, ok? Agora eu vou falar sobre a divisão do segundo bimestre. Atividade para o segundo bimestre. O que nós vamos fazer? Apenas 3 atividades e as 3 atividades vão valer para as 2 disciplinas. Então vai ser uma nota única. O trabalho vale 10 pontos. Se o sujeito tirar 10, vai valer 10. Para introdução à robótica, vai valer 10 para programação aplicada. Ok? Então vão ser trabalhos entregues mais ou menos como foi o trabalho final,
que a gente vai ter que, por Tinkercad, fazer uma programação, montagem de circuito, e vocês vão me mostrar esse circuito funcionando. Desde o circuito hardware, que eu quero ver, até a programação e o circuito sendo simulado ali, igual a gente fez no trabalho final. Sim, Davi? Você já distribuiu os pontos do primeiro bimestre no CIGA? Ô, Davi, eu vou falar disso também. A disciplina de introdução à robótica, sim. A de programação aplicada eu entro hoje. Ok? Ok. A de robótica já tá lá. Eu já fiz a devolução. Vocês receberam certinho aí, né, gente? É até bom o Davi ter perguntado isso, que eu preciso desse feedback, porque eu não tenho. Ninguém me dá retorno disso. E quem tem que dar esse retorno são vocês. Vocês receberam certinho os comentários das correções aí dos trabalhos que eu devolvi nesses últimos dias? Recebemos, sim. Até as duplas que não mandaram. É porque eu distribuí para que uma pessoa só não recebesse. Então eu compartilhei ali para os dois a análise ali do trabalho, né? Foi feito em dupla. Então, aproveitando a deixa que o Davi deu aqui, Laboratório de Introdução à Robótica. As notas já estão no CIGA, diário fechado, bonitinho. Laboratório de Programação Aplicado. De hoje, no máximo até amanhã, as notas estarão disponíveis no CIGA também. Ok? Só fechando o primeiro bimestre, gostaria de dar parabéns a Luísa. Luísa, você foi a maior nota. No final da história, o CIGA arredondou para um monte de gente. Mas, a via de regras, você foi a maior nota da sala. Se eu não me engano, com 19,8 ali nos trabalhos e atividade. Então, parabéns. Obrigada, Lucas. Aí teve gente próximos de você com diferenças de décimo, mas você foi a única que alcançou essa nota maior. Então, parabéns. Pessoal, eu queria aproveitar que eu estou falando do primeiro bimestre. Só um minuto, tá, Matheus? E dar parabéns. Eu tive vídeos super legais que vocês fizeram. Eu queria dar parabéns mesmo, porque teve gente que conseguiu trabalhar com as duas duplas, então conseguiu, como eu vou dizer, editar o vídeo e e apresentar a participação das duas pessoas. Isso foi muito legal para eu ver. Isso foi legal a interação que vocês tiveram. E também destacar, porque eu tive vídeos em que vocês falaram muito bem nos vídeos, então a fala foi correta, a apresentação foi correta, a postura de se falar na sequência ali do vídeo foi muito legal o que vocês fizeram. Só uma dica, tá? Que algumas pessoas, eu não fiz esse comentário por escrito, eu deixei para fazer aqui na sala. Quando vocês estão falando da velocidade do motor, vocês falaram certinho, olha, coloquei 60% de potência, da potência real do motor. Mas faltou, para alguns vídeos, dar um zoom e mostrar qual que era a rotação do motor ali quando ele estava com 60%. Quantos RPM que ele tinha. Então, da forma como foi gravada a tela, eu não consegui ver a rotação RPM do motor. Então, quando você estiver fazendo uma comparação, tenta dar um zoom ali e deixar com que a pessoa veja, olha, com 60% teve gente aí que o motor deu 6.000 RPM. Então, vai lá, olha. O motor está girando ali em torno de 6.000 RPM. Vou alterar a condição e abaixar para 30%. Deixa no zoom, abaixa esse negócio e vai lá e mostra de novo. Olha, ele caiu de 6.000, ele caiu para 3.000 RPM, por exemplo. Foi a única falha assim que um ou outro vídeo teve, mas que eu não penalizei também ninguém. Sobre o circuito. Um monte de gente inverteu para mim a posição do LDR com o resistor. Inverter a posição do LDR com o resistor naquele circuito em série do resistor de 1K com o LDR modifica o cálculo na conversão. Façam depois a análise de malha e vocês vão ver que não vai dar a mesma coisa, porque a tensão no LDR sempre vai ser 5 volts. É o que chega nele. Ok? Aí tudo bem, você vai ter uma queda de tensão, mas a queda de tensão que você estava medindo não é a queda de tensão sobre o LDR. No final da história, quem inverteu o circuito fez a leitura de tensão sobre o resistor de 1K e não sobre o LDR. Por isso o circuito está errado. Consequentemente,
A conversão também de tensão estava errada no código, por isso que eu penalizei aí 1,5 ponto para quem cometeu esse erro, ok? Só deixando claro, se não conseguir entender, volta, na verdade a gente já até fez isso daqui, volta nos slides que eu falei, que eu discuti sobre o circuito de luz, que a gente fez diversas vezes aí a análise de malha do LDR, vocês também fizeram, e inverte a posição dos dois ali, vocês vão ver que o resultado é diferente, não é o que estava pedindo lá. Então, por isso que eu estou chamando a atenção aqui novamente. Sim, Matheus, pergunte. Não, é só pedir se dessa vez esses trabalhos, porque comparando com esse trabalho que você passou, esse trabalho final, uma semana ficou muito apertado. Pelo menos eu senti, para fazer tudo. Aí se puder dar um prazo um pouquinho maior, tipo umas 2 semanas. Ô Matheus, na verdade as datas já estão definidas. A minha intenção, eu já vou passar esse próximo trabalho na quinta-feira. Então na quinta-feira é dia 22, vocês vão me entregar ele no dia 5. Ou seja, vocês vão ter 15 dias para fazer a primeira atividade. Me entregou a atividade dia 5, eu já vou soltar a atividade do dia 19. Com isso, vocês terão um prazo aí de 15 dias para resolver cada exercício meu. O último exercício eu acho que dá até mais de 15 dias para se resolver ele. Então eu vou estar fazendo isso daí já pensado, mais programado, porque a gente já tem uma noção melhor de como funciona o ensino remoto emergencial. Outra coisa, gente, que eu sei que vocês ficaram bravos com os professores, só fazer um comentário sobre a questão do volume de atividades avaliativas no início ali do mês de setembro. O que aconteceu? Aquilo ali não foi sacanagem dos professores. Aconteceu que, por ordem de Belo Horizonte, a gente não podia dar nenhuma atividade avaliativa no mês de agosto. Ou seja, todos os professores não pôde fazer distribuição por via de regra, tá? Legal, no mês de agosto. Com isso, a gente teve cerca de 25 ou 26 dias de setembro, contando sábado, domingo, feriado, para fazer a distribuição de toda a pontuação do primeiro bimestre. Por quê? Eu, por exemplo, não tinha distribuído praticamente nada de atividade avaliativa no ensino presencial. E também, se eu tivesse feito, eu teria feito a distribuição apenas da pontuação, que foram 5 pontos. Então, como que eu vou pegar os outros 15 pontos e distribuir em 25 dias? Tinha que encher de atividade. Por isso que eu dei aquele excesso de atividade, sem contar que vocês precisavam de aprender ali no início da programação também. Mas, pra gente que era professor, o prazo foi estrangulado. Por isso, daquele acúmulo de atividade. Tá? Não foi por completo mau gerenciamento da gente, professor. Foi uma regra imposta que nos obrigou a fazer aquilo. Eu preferia ter começado em agosto já a distribuição de atividades avaliativas, principalmente dos exercícios. Ok? Mas eu não pude fazer isso por ordem do Cefet BH, não é nem o coordenador de vocês. Veio a ordem e a gente simplesmente cumpre. Pronto. Ok? Então, turma, as atividades, eu vou preparar a atividade, eu já tenho a atividade definida, que é a atividade para ser entregue no dia 5. Eu vou digitalizá-la e entrego para vocês na próxima quinta-feira. Vou disponibilizar aqui pelo Teams, com todos os critérios de avaliação, com tudo. Então, fiquem claros, observem que nesse bimestre eu não vou distribuir pontos em exercícios. Porém, vou deixar exercício em toda a aula. Você assuma a sua responsabilidade se você vai fazer ou não. Lembrando que eu preciso... os conceitos que estão sendo trabalhados nos exercícios serão trabalhados. Vamos precisar desses conceitos para desenvolvimento do trabalho. Porém, não vou exigir entrega de ninguém aí de exercício. Sim, Davi? Você pode só botar no slide do exercício rapidão? Posso? Muito obrigado. Aqui, deixa eu te fazer outra pergunta também. Sobre a questão do calendário,
quando que, tipo, acaba tipo, O semestre? O bimestre? Quando você sai de férias? Se eu não me engano, é dia 11 de dezembro. Entendi. 11 de dezembro. Então, por isso que eu fiz essa divisão. Eu fui lá no calendário, peguei e comecei de lá. Se a aula termina 11 de dezembro, a última aula que nós temos nesse bimestre é no dia 10. Então, vocês vão me entregar a aula e sair de férias. Me entregou o trabalho ali e vão sair de férias. Pra minha disciplina, ok? E de lá pra cá eu vim distanciando 15 dias entre cada atividade. Turma, obrigado a todos aí. Então, de hoje até amanhã eu disponibilizo as notas de laboratório de programação aplicada. Na quinta-feira eu entro com a primeira atividade avaliativa. Lembrando que nesse bimestre eu não vou fazer o que eu fiz lá no trabalho final do primeiro bimestre, que é diferenciar a nota entre robótica e programação aplicada, porque as duas coisas agora andam completamente juntas, ok? Então tirei 10 em robótica e tirei 10 em LAP. Tirei 5 em cada um. No final da história, você ficará com a mesma nota em robótica, a mesma nota em programação aplicada. Ô, Lucas. Oi, Luísa. Então, peraí. Como você tem 2 matérias, aí nesse caso vão ser 3 trabalhos para robótica, mas não quer dizer que são 3 trabalhos ao todo, não, para as 2 matérias. Não, são 3 trabalhos para as 2 matérias e acabou. Tá, são 3. Ok. O trabalho ali ele é comum para as 2. Então, para as 2 disciplinas minhas, em termos de avaliação, você vai me entregar 3 trabalhos. Com os 3 trabalhos, eu vou distribuir as notas de programação e vou distribuir as notas de introdução à robótica. Não, beleza, entendi. Então, com isso, a gente consegue reduzir bastante o número de atividades avaliativas nessas 2 atividades, ok? Por que eu não posso diminuir mais? Porque eu tenho que respeitar a limitação de nota máxima lá dos exercícios, ok? Turma, muito obrigado. Então, até quinta-feira. Um abraço a todos. Lembrem de sair aí da sala. Deixa eu só ver aqui se é só tchau ou se é pergunta aqui no chat. Não, beleza. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Lucas. Alô, Lucas.